Olá, tudo bem? Estamos continuando o vídeo anterior, o terceiro vídeo dessa série onde eu estou provando que o fim começou. Se você não assistiu o vídeo anterior, pula lá, assiste para que você entenda tudo, tá bom? Vamos só nos situar aqui. Nós estamos estudando o capítulo 24 de Mateus. Nós vimos já, até esse momento, quando o santuário seria destruído e o que se levantou para tentar substituir o santuário. Nós já vimos os sinais da volta de Cristo, nós já vimos algumas coisas referentes ao tempo do fim, e agora nós estamos falando de um período que a Bíblia fala de grande angústia que virá sobre a terra. O que nós já vimos a respeito desse período? Que haverá perseguições, que haverá mortes. Nós vimos que há de se levantar um rei, um grande rei sobre a terra, e que esse rei, ele vai executar ordens para que todos na terra se submetam a ele, para que eles possam comprar e vender e não serem mortos. Nós vimos que este rei, ele advém da Igreja Apostólica Romana, o que a Bíblia identifica como tendo sido o quarto e último grande poder que a terra teve, e que agora esse rei, ele vem trazendo esse poder e ele vai agir desta maneira. O que nós ainda veremos? Como que surge esse rei? Quais os sinais que haverá para que você identifique esse rei? E o povo de Deus, aonde vai estar nesse momento? O que o povo de Deus fará nesse momento? E assim, sabendo que tudo isso se aproxima e está muito próximo, o que eu e você devemos fazer? Eu já adverti em todos os vídeos que eu estou aqui nessa série respondendo a essa questão e explicando o porquê que o fim chegou, que eu não acredito que esses vídeos fiquem no ar muito tempo, porque eu vou falar e estou falando contra poderes muito fortes na Terra. E eu tenho certeza que não é do intuito ou do prazer ou da vontade do inimigo que você saiba todas essas verdades. Por isso eu peço a você, compartilhe esse vídeo enquanto ele está online, baixe esse vídeo no seu celular, para que você possa compartilhar via WhatsApp, enfim, colocar no seu Facebook. Eu não sei, mas presta atenção enquanto há tempo, tá bom? Nós vimos no último vídeo o rei que se levantou. Nós já sabemos agora que no período de angústia que Jesus disse, ele será orquestrado por um rei que advém da Igreja Apostólica Romana. E que esse rei fará com que as pessoas se submetam a ele, à tua vontade, a fim de que não sejam mortos e possam comprar e vender. Certo? Isso ficou tranquilo, né? Utilizamos a base de Apocalipse 13, utilizamos a base de Mateus 24, utilizamos a base de Ezequiel, utilizamos a base de Daniel, tranquilo até aqui. Só que, e a respeito do povo de Deus? Aonde estará? Que papel que nós devemos exercer? O que de fato vai acontecer com o povo de Deus nesse período? Porque até o momento eu só li a respeito de mortes, de perseguições, mas quem deverá ser nós nesse momento? Que papel que a gente vai cumprir nisso? Aí, para onde nós iremos? Nós vamos para o capítulo 3 de Apocalipse. O capítulo 2 e 3 de Apocalipse faz a narrativa de sete cartas que João escreve e manda para a igreja na Ásia. Então existem 7 igrejas na Ásia e João escreve uma carta para cada igreja. Curiosamente, essas 7 cartas, elas estão em harmonia com 7 selos. O que seriam os 7 selos? A partir do capítulo 4, João ele tem uma visão do trono dos céus, aonde Deus está sentado no trono e com ele 24 anciões e 4 seres que a Bíblia identifica como querubins e na presença de anjos. E naquele momento, eis que é notado que existe um livro escrito por dentro e por fora que ninguém pode ler, tampouco olhar para o livro. Mas aí aparece Jesus
Jesus chega no trono, ele recebe esse livro de seu pai e ele começa agora a abrir esse livro. E cada vez que ele abre, rompe um selo do livro, é narrado uma série de coisas que acontecem. Quando nós lemos como um todo, nós percebemos que são eventos cronológicos e sequenciais que aconteceram na Terra, desde o momento em que Jesus começou a abrir esse livro, até o momento em que Jesus termina a leitura desse livro e vem agora para buscar os seus. Então, as 7 cartas, elas estão em harmonia com os 7 selos desse livro, os 7 capítulos desse livro. Vamos chamar de capítulos para ficar mais fácil. Então, a primeira carta diz respeito ao primeiro capítulo, a segunda carta, o segundo capítulo, terceira carta, terceiro capítulo, quarta carta, quarto capítulo, quinta carta, quinto capítulo, sexta carta, sexto capítulo, sétima carta, sétimo capítulo. Só que o que acontece? O sétimo capítulo deste livro trata-se justamente de um momento em que existe meia hora de inatividade no céu e logo em seguida começa a expiação, semelhante ao que acontecia no santuário terrestre. Lembra aquele santuário que nós já falamos a respeito, o qual Deus instituiu que fosse criado e que ele seria modelo do santuário celestial, o que existe no céu? Pois bem, agora começa a expiação. Nesse momento em que inicia a expiação, a Bíblia diz que cessa-se as atividades salvíficas aqui na terra, ou seja, ninguém mais pode se salvar ou se perder, já está definido quem está salvo, quem está perdido. Nisso consiste aquelas palavras que a Bíblia diz agora: continue o justo na sua justiça e o imundo na sua imundícia. Ou seja, agora já está definido, já está separado o joio do trigo. E aí a Bíblia diz que no ato desta cerimônia seriam derramadas pragas na terra. E essas pragas, 7 pragas, são as que consumam a ira de Deus sobre a humanidade. Então nós temos aqui 4 pragas que são derramadas sobre a terra. Você tem a questão do sol, você tem a questão das chagas, você tem os rios em sangue, os mares em sangue, né? Tudo isso. E você tem as 3 últimas pragas que caem sobre o trono da besta, os que seguem e adoram a besta, e você tem a última grande praga, que é uma saraivada de pedra, na qual essas pedras pesam, né? Segundo a Bíblia, cerca de 1 talento, e com essa praga encerra-se a atividade na terra, já com a volta do nosso Senhor, a fim de resgatar os seus. Então, o que acontece? O que nós temos aqui nesse momento para entender? O que nós temos aqui para entender é o seguinte, que antes dessas atividades haverá algumas atividades. Nós temos 7 cartas e os 7 capítulos. Nós já sabemos que a 7ª carta trata-se desse momento final, com exceção de meia hora que a Bíblia diz que foi o prazo que demorou para iniciar a expiação. Então, sabendo disso, nós já sabemos que a 7ª carta que a Bíblia vai narrar trata-se do 7º selo, só que ela tem meia hora de atividade. A 6ª carta é que traz algo fantástico. Sabe por quê? Eu vou ler para você um trecho dela. Todas as cartas, quando você lê no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver que Deus revela uma advertência a uma geração, a um povo. Ele traz um elogio, ele identifica quais são as grandes dificuldades espirituais que esse povo estaria passando, ou passou ou passaria, e traz uma recompensa. E geralmente a recompensa ela é de acordo, é uma compensação a todas as dificuldades que passaram nesse período. Então presta atenção no que acontece na 6ª carta, no 6º período. Diz bem assim: conheço as tuas obras e diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, a minha palavra
Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Presta atenção. Agora aqui já está falando de um povo que busca na palavra de Deus a sabedoria, o conhecimento e não nega o nome de Deus. Não nega. Não importa se é um coronavírus, não importa se é um decreto, não importa se é a morte, não importa se é a espada, não importa se é uma sanção do Estado, não importa se é uma opressão dentro da igreja, não importa se é o medo, não nega o nome de Deus. Aos da sinagoga de Satanás, ou seja, existe uma igreja de Satanás. Aqueles que se dizem judeus, ou seja, participantes de uma herança, e não são, eles mentem. E eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, Deus há de honrar aqueles que guardam a tua palavra e não negam o teu nome. Verso 10. E visto que guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam na terra. Ou seja, as pessoas que estão nesta carta, elas também estarão na hora da grande tribulação que há de vir, o grande momento de angústia que há de vir sobre a terra. Esses desta geração, desta carta, estarão lá. Mas calma, eles estarão guardados pelo Senhor. Eles estarão lá, mas Deus estará com eles nesse momento. E olha só como continua. Venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Presta atenção, o que acontece aqui? Deus agora, ele está dizendo que as pessoas que estão nesse período da sexta carta, do sexto selo, do sexto capítulo desse livro, eles deverão guardar a palavra de Deus, deverão não negar o nome de Deus, e por causa disso, o momento de grande tribulação que está por vir, eles estarão presentes, mas eles estarão guardados por Deus. Presta atenção que nós estamos falando de uma tribulação que é o último momento da Terra. E nós estamos falando de uma geração que está na sexta carta e também estará na sétima carta. Isso significa que a sétima carta ela vai ser muito curtinha, porque ela vai pegar uma geração que veio da carta anterior e vai estar na seguinte também. Então os tempos aqui serão muito reduzidos. E como Jesus mesmo já falou, eles estão sendo abreviados, caso ao contrário ninguém se salvaria. E o que acontece? Diante desta grande tribulação, Deus prometeu uma coisa. Você lembra que nós lemos que aqueles que adoram a besta e queiram comprar ou vender, eles receberão um sinal na testa ou na mão direita? Ou seja, a besta escreverá sobre eles, ou na testa ou na mão direita, a fim de que eles sejam então identificados como adoradores da besta. Só que nesse momento aqui, no verso 12, nós vemos assim, olha, a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. E eu escreverei sobre ele. Presta atenção. Agora que está dizendo que enquanto Satanás, por meio da sua besta, está escrevendo sobre as pessoas, Deus estará também escrevendo sobre os seus. Enquanto você tem a besta, você tem a cidade da besta e o seu falso profeta, aqui Deus escreve o nome dele, ele escreve o nome da sua cidade e o novo nome de Cristo. Está percebendo? Então nós temos um período em que, antes de Satanás escrever sobre todos, Deus já vai escrever sobre alguns. E esses a quem Deus escrever sobre, eles exercerão um papel incrível. E a Bíblia fala um pouquinho a respeito deles. Eu quero ler no capítulo 14 de Apocalipse, bem pouquinho a respeito deles. Presta atenção que diz assim, capítulo 14. Então eu olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa
o seu nome e o nome de seu pai. Aqui eu não vou ler todo o capítulo 14, mas ele traz a narrativa de um povo que a Bíblia intitula de 144 mil, que são herdeiros da casa de Israel, da nação de Israel, os quais estão sobre o monte, na presença de Deus, na condição de um exército que vai cumprir um papel, que vai cumprir uma função, que vai exercer um papel nesse último momento. E eles estão selados, eles estão escritos com o nome de Deus. E eles hão de cumprir um papel. Então nós percebemos que Deus há de levantar um povo nesse período. E você quer ver uma coisa interessante? Agora, quando nós voltamos um pouquinho e vamos lá para o capítulo, ainda do Apocalipse, no capítulo 7, nós temos a partir do verso 9 a seguinte narrativa. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Ou seja, não é os 144 mil, é uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos, línguas que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciões e dos 4 seres viventes, e eles se prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Verso 13. Então um dos anciões me perguntou: esses que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? E eu respondi: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, existe um povo que se levanta minutos antes do diabo se levantar com o seu rei para fazer toda essa ação. Esse povo que se levanta, ele é selado por Deus para cumprir uma missão. Ele precisa anunciar 3 mensagens específicas acerca do que está por vir. E nesse momento que esse povo se levanta, ele agora prega, ele anuncia. E aqui no capítulo 7, a partir do verso 9, nós temos aqueles que aceitaram a mensagem desses 144 mil, ditos da casa de Israel. Parece simples até aqui. Eu não sei se você está compreendendo bem. Mas houve um momento que eu fui pregar a respeito disso numa igreja e tinha lá um pastor. E esse pastor me refutou dizendo assim: Diego, Israel não existe mais. O que existe é Israel espiritual. Sabe, a casa de Israel acabou. E eu sei que no momento eu disse para ele, eu falei assim: olha, é difícil afirmar isso. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma promessa a Jacó. E eu não consigo enxergar e ver que Deus esqueceu da sua promessa. A capital da cidade que Deus está construindo para toda a eternidade chama-se Jerusalém. Uma alusão, referência a uma promessa que Deus fez lá atrás. Será que no último momento Deus há de se esquecer desse povo? E quando a gente fala de descendentes da casa de Israel, não necessariamente são pessoas que estão morando em Israel. O povo de Israel foi espalhado pelo mundo. E você não precisa ter uma descendência sanguínea, mas uma descendência espiritual, uma descendência caráter, moral, e você já cumpre esse requisito. E aí note que diante desta questão de achar que isso não faz sentido porque trata-se de Israel, eu achei uma passagem que vai mostrar para você que não. Que a Bíblia ela é fantástica e ela traz todas as respostas, todas as harmonias. E a gente não precisa ficar fazendo milhões de interpretações e rebolando de um lado para o outro para trazer explicações. Não, a Bíblia traz. Tá? E olha o que a Bíblia diz aqui. Em Ezequiel, no capítulo 37, eu quero ler com você alguns versículos. Que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis.
Porei nervos sobre eles e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele. Porém em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso em seu osso. E olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao filho, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Porque eles dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos excluídos, estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e eu vos farei sair delas, ó povo meu, eu vos trarei as terras de Israel. E então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. E então saberão que eu, o Senhor, disse isto, e eu o fiz, diz o Senhor. O contexto de Ezequiel 37, você tem antes disso a narrativa dos últimos momentos, e você tem logo após esse capítulo 37, você tem Deus trazendo a união da casa de Israel, e você tem a última batalha que a Bíblia traz, esse último momento. Então aqui você tem Deus mostrando que a casa de Israel, o mundo olhava para os descendentes da Bíblia, né, os descendentes de Israel segundo a Bíblia, e pensavam assim, olha, se secaram os ossos, não existe mais quem defenda a palavra do Senhor, não existe mais quem viva segundo a sua herança, não existe mais quem viva segundo os pretextos do Senhor, não exista quem mais viva que faça milagres, que profetize, que tenha verdade, autoridade em sua boca. E Deus fala assim, olha, você acha que não existia. E Deus agora usa o profeta Ezequiel em um vale cheio de ossos, de mortos, e começa a profetizar. E vão se levantando. E Deus fala assim, olha, agora que vocês se levantaram, vocês serão meus, serão usados por mim. E então todos saberão que eu, o Senhor Deus, o fiz. Que eu, o Senhor Deus, providenciei todas essas coisas. É maravilhoso ver Deus levantando pessoas para cumprir uma missão. É maravilhoso verificar que no momento em que nós nos aproximamos do fim, de uma grande batalha, de um grande desenrolar espiritual, Deus está levantando pessoas. Deus está levantando improváveis pessoas. Preste atenção. Talvez você diga assim, Diego, eu não tenho nenhuma descendência israelita, então não é para mim esse negócio. Presta atenção. Deus faz enxertos. Deus inclui pessoas e exclui pessoas. A nação de Israel foi rejeitada, segundo Paulo escreve, mas muitos gentios foram enxertados, cada um em uma tribo. E Deus pode estar chamando você a se levantar. Eu vou terminar esse vídeo porque está chegando já a 25 minutos. Mas nós ainda temos algumas perguntas para responder. Como que vai ser essa batalha? Quais são as 3 mensagens cruciais que nós precisamos pregar no mundo? Quais são os 3 princípios básicos que nós precisamos defender nos próximos dias que se seguem? E é justamente isso que eu vou falar no próximo vídeo. E são essas 3 últimas mensagens que você verá que o fim chegou. E você precisa tomar partido, você precisa se posicionar. Eu aguardo você no próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.